do efeito Compton, utilizaremos o aparelho da Leibel 554-800 e os seus acessórios, composto por um filtro de cobre, um filtro de zircônio, um pinhole, um colimador e um alvo de alumínio. Os raios-x podem ser produzidos quando elétrons são acelerados em direção a um alvo metálico. Os elétrons emitidos de um cátodo aquecido são acelerados por meio de uma diferença de potencial e colidem com o anodo, em que se encontra um alvo metálico. Na interação dos elétrons do feixe com o alvo, elétrons podem ser arrancados de camadas bastante internas do material. O átomo fica excitado e, ao retornar ao seu estado fundamental, emite fótons. O espectro discreto dos raios-x é característico do material que compõe o alvo. O choque do feixe de elétrons com o anodo produz dois tipos de raio-x. Um deles constitui o espectro contínuo e resulta da desaceleração do elétron durante a penetração no anodo. O outro tipo é o raio-x característico do material do anodo. Assim, cada espectro de raio-x é a superposição de um espectro contínuo e de uma série de linhas espectrais características do anodo. O material utilizado como alvo nesse experimento da Leibel será o molibdênio. O espectro de raio-x característico do molibdênio apresenta dois picos, como podem ser vistos no gráfico. Para produzir raio-x monocromático, ou seja, de mesma frequência, é necessário que seja eliminado um desses picos. Para isso, utilizaremos um filtro de zircônio, no qual eliminará o pico kappa-beta do espectro emitido pelo molibdênio. Iremos apresentar agora o funcionamento do equipamento utilizado no efeito Compton. Este é o tubo de produção de raio-x, no qual encontra-se o molibdênio, que foi o material utilizado para a produção de raio-x nesse equipamento. Este é o colimador, responsável por colimar os raios-x provenientes do tubo de produção. No colimador, encontra-se o filtro de zircônio, responsável por eliminar o pico kappa-beta do espectro de raio-x característico do molibdênio. No colimador, colocamos o pinhole e o filtro de cobre para a coleta de um dos dados. Aqui, encontra-se o alvo de alumínio, no qual ocorrerá o efeito Compton. Os raios-x são incididos nesse alvo ao serem colimados no colimador. Este é o contador Geiger, responsável por registrar os eventos após a colisão dos raios-x sobre o alvo de alumínio. Em uma das leituras do equipamento, colocaremos o filtro de cobre nesse contador. Para realizar as medições, é necessário conhecer os botões e comandos do aparelho. O botão escrito U nos dá a opção de ajustar o valor da tensão no tubo de produção dos raios-x. O botão escrito I nos dá a opção de ajustar o valor da corrente elétrica no tubo de produção dos raios-x. O botão escrito ΔT nos dá a opção de ajustarmos o tempo da coleta de dados. O botão escrito Sensor nos dá a opção de ajustarmos o ângulo do contador Geiger. O botão escrito Target nos dá a opção de ajustarmos o ângulo do material-alvo. O botão escrito Adjust é o botão que permite regular os valores da tensão, corrente elétrica, tempo e ângulos. O botão Scan aciona a coleta de dados e o botão Replay é acionado após a coleta de dados ter sido realizada, pois ele nos fornece a taxa de contagem de fotos registrado no contador. Iremos realizar
4 coletas de dados distintos. Essas coletas nos fornecerão 2 valores de transmissões dos fótons no alvo de alumínio. A primeira transmissão é com o filtro de cobre antes do alvo, e a segunda transmissão é com o filtro de cobre depois do alvo. Caso os valores de transmissões sejam diferentes, significa que houve mudança do comprimento de onda do fóton incidente e do fóton espalhado pelo alvo, característica do efeito Compton. Colocamos o filtro de zircônio no colimador. Ele funciona como um filtro dos raios-x. Encaixamos o pinhole no outro extremo do colimador. Encaixamos o colimador com cuidado no aparelho. Colocamos o alvo de alumínio e ajustamos os parafusos. Para a primeira coleta de dados, ajustamos o valor da tensão pressionando o botão U e selecionamos o valor de 30 kV. Pressionamos o botão I e ajustamos o valor da corrente elétrica para 1 mA. Pressionamos o botão Delta T e ajustamos o valor do tempo para a primeira coleta em 300 segundos. Pressionamos o botão Sensor e ajustamos o valor do ângulo do contador para 145 graus. Pressionamos o botão Target e ajustamos o valor do ângulo do alvo de alumínio para 20 graus. Para iniciar a coleta de dados, pressionamos o botão Scan. Passados 300 segundos, apertamos o botão Replay. Na tela do aparelho, aparecerá o número de eventos por segundo registrados pelo contador. Essa medida chamaremos de R0. Realizaremos agora a segunda coleta de dados. Para isso, colocamos o filtro de cobre no pinhole. Utilizamos um pedaço de fita crepe para fixá-lo e colocamos o colimador no aparelho. Nessa coleta de dados, aumentamos o tempo para 3.000 segundos. Para isso, pressionamos o botão Delta T. Para iniciar a coleta de dados, pressionamos o botão Scan. Passados 3.000 segundos, apertamos o botão Replay. Na tela do aparelho, aparecerá o número de eventos por segundo registrados pelo contador. Essa medida chamaremos de R1. Retiramos o filtro de cobre do colimador e o colocamos no contador. Para iniciar a coleta de dados, pressionamos o botão Scan.
Passados 3.000 segundos, apertamos o botão Replay. Na tela do aparelho, aparecerá o número de eventos por segundo registrados pelo contador. Essa medida chamaremos de R2. Para a última coleta, é necessário a retirada do filtro de cobre do contador. Essa coleta corresponde à radiação de fundo. Assim, é necessário que seja zerada o valor da corrente elétrica no aparelho. Para isso, pressionamos o botão I e zeramos o valor da corrente elétrica. Para iniciar a coleta de dados, pressionamos o botão Scan. Passados 3.000 segundos, pressionamos o botão Replay. Na tela do aparelho, aparecerá o número de eventos por segundo registrados no contador Geiger para a radiação de fundo. Essa medida chamaremos de R. As medidas realizadas foram os eventos registrados no contador Geiger. A medida R0 fornece os eventos sem a presença do filtro de cobre. A medida R1 representa os eventos em que há a presença do filtro de cobre antes do alvo de alumínio. Já a medida R2 fornece os eventos com a presença do filtro de cobre depois do alvo de alumínio. E, por fim, a medida R retrata os eventos que chamaremos de radiação de fundo. Na realização dessa medida, a corrente elétrica dentro do tubo de produção de raio-x é zero, e assim o contador Geiger registra as interações provenientes de outros meios. Com posse desses valores, é possível calcular a transmissão dos raios-x pelo filtro de cobre. A transmissão 1 será aquela em que o filtro de cobre foi colocado antes do alvo de alumínio, e a transmissão 2 será aquela em que o filtro de cobre foi colocado depois do alvo de alumínio. A relação das transmissões com os comprimentos de onda dos raios-x é vista no gráfico. Percebe-se que, quanto maior o comprimento de onda da radiação, ou seja, quanto menor a sua frequência, menor é a transmissão do filtro de cobre. Podemos calcular a transmissão dos raios-x através do filtro de cobre colocado antes do alvo de alumínio e a transmissão dos raios-x através do filtro de cobre colocado depois do alvo de alumínio. Caso as transmissões sejam de mesmo valor, significa que as radiações incidentes no contador Geiger possuem o mesmo comprimento de onda. Assim, se houver uma diferença entre os valores de transmissões dos raios-x, isso nos indica que os comprimentos de onda das radiações incidentes no contador Geiger são distintos. No gráfico mostrado, para cada valor de transmissão, relacionamos um comprimento de onda. A diferença dos comprimentos de onda nas transmissões nos fornece o deslocamento Compton. Como o gráfico não está milimetrado, a leitura de transmissão com seu respectivo valor de comprimento de onda é dificultado. Assim, para calcular a diferença dos comprimentos de onda, utilizamos uma equação fornecida pelo roteiro do experimento, como pode ser visto na tela.